Fala, meus consagrados, Hamilton Zídio, lance de ouro na área. E hoje vou vir notícias rápidas do Esporte Clube do Recife, que ontem reapresentou para o torcedor e também para um monte de jornalistas na sala o técnico Daniel Paulista, tá certo? A gente vai trazer aqui um trecho do que ele falou de que Daniel está retornando ao esporte e também a questão do Matheus Alexandre, que ele vai querer o atleta para que ele seja reintegrado ao grupo, tá certo? E diz, é um ativo do clube, mas a gente vai trazer essas notícias daqui a pouco, mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal, seja membro e nos ajuda a bater a meta de 12 mil inscritos. Vamos que vamos e solta a vinheta. E é isso aí, torcedor. Ontem, numa sala cheia de jornalistas, lotada, né? Eu acredito que não fazia tempo que não tinha tantos jornalistas como tinha ontem na sala de entrevistas do esporte. Daniel Paulista foi reapresentado e teve basicamente quase uma hora aí de entrevista, no qual os jornalistas perguntaram e ele respondeu sobre vários assuntos. Mas eu vou trazer aqui um trecho específico sobre o próprio Daniel Paulista falando sobre essa chegada dele e que Daniel tá vindo aí pro esporte. Lembrando, a entrevista completa tá lá no site do esporte, tá? No YouTube, aqui no próprio YouTube. TV Esporte, tá? Agradecer a assessoria de imprensa que mandou as imagens e a gente vai trazer aqui para vocês. É um Daniel diferente, porque em 2016, 17 foi o início da minha trajetória, né? Um momento de início de uma caminhada como treinador que vem evoluindo a cada ano, né? Se você pegar os nossos trabalhos nos outros clubes, a gente tem feito trabalhos diferentes à maré de treinadores, vamos dizer assim, do cenário nacional, porque os clubes onde eu passei sempre foram trabalhos de médio e longo prazo, né? O Remo foi interrompido, mas o Remo está num caminho sólido, num caminho muito positivo para encontrar os seus objetivos, mas mesmo num curto espaço de tempo foi um trabalho extremamente vitorioso, um trabalho de conquista de título, um trabalho onde nós entregamos a equipe brigando pelo acesso, então assim, um trabalho bem direcionado, mas as outras equipes, Confiança, Guarani, CRB, são poucos clubes pelo tempo de história que eu tenho como treinador, mas foram sempre trabalhos de médio e longo prazo, que é difícil você ver dentro da realidade do futebol nacional, e você só consegue isso com o trabalho, com conquista. Então, acho que sou um treinador que vem em constante evolução, são 2 conquistas de campeonato estadual nos 2 últimos anos, final de Copa do Nordeste, chegando aí às quartas de final de Copa do Brasil, então é um trabalho sólido que vai, mas que requer muito esforço, muito estudo, muita dedicação, e é o que nós vamos trazer aqui para dentro do nosso clube hoje. Toda essa garra, essa maneira de trabalhar que juntamente com todos aqui dentro nós possamos fazer uma história que foi muito bem escrita em 2016 e 2017, talvez por menos tempo do que nós temos hoje, porque aqui vão ser 27 jogos, lá nós tínhamos 8 jogos, coincidentemente, tanto em 16 quanto em 17, mas que conseguimos recuperar essa equipe. Aqui o desafio é muito maior, pelo tempo, por outras situações que nós precisamos construir, mas estamos muito convictos que temos condições para isso. Então essas foram as palavras do técnico Daniel Paulista aqui no canal Lance de Ouro. Mas, galera, ele sabe da bronca que ele vai ter que enfrentar, né? Ele sabe que o Sport está sem vencer nessa competição, com apenas 3 pontos, desacreditado pela torcida por conta de tudo que está acontecendo com o Sport. Vai ter essa parada aí do Mundial de Clubes, no qual o Sport vai poder contratar, se reforçar, tirar alguns jogadores ou, entre aspas, laranjas podres que estão dentro do elenco e ou mandar para outro clube ou, sei lá, fazer um contrato, eita, a palavra fugiu agora, uma rescisão amigável entre jogador e clube, ou não, né, fazer o quê? Às vezes o jogador sai e depois coloca o clube na justiça, mas a questão é essa, ele sabe do problema que tem, ele sabe o que ele pode tentar fazer ali, porque o que o Sport fez, trazer um treinador que conhece o clube. Nem todos os atletas devem conhecer o Daniel Paulista, mas eu acredito que a maioria já
compreende quem ele é dentro do esporte como ídolo. Então isso aí já é uma coisa bastante importante. Uma outra coisa, mexeram com a questão do torcedor, com o emocional. Trazer um cara que conhece o clube, que venceu a Copa do Brasil e é um ídolo que tá vindo pro esporte tentar resgatar aí, tirar dessa situação que é tenebrosa, né, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É a pior campanha da história, tanto do esporte como dos campeonatos brasileiros. Então, o esporte se superou em incompetência por meio da diretoria esse ano. Muitos já saíram, acredito que tem que sair mais alguns. E tem que chegar pessoas para que possam chegar e agregar esse grupo, entendeu? E uma dessas pessoas que o técnico falou na entrevista foi o atleta chamado Matheus Alexandre, tá? No qual foi bastante criticado pela torcida, mas a gente vai trazer aqui a informação que tá lá no GE, tá certo? Daniel Paulista sugere que Matheus Alexandre seja reintegrado ao esporte. É um ativo. O lateral direito estava afastado nas atividades com o grupo, mas voltará a ter oportunidades. O Matheus Alexandre é um ativo do clube e será avaliado. A coletiva de apresentação do técnico Daniel Paulista reservou um discurso de abraço a todos os atletas, em especial a um deles, o lateral direito Matheus Alexandre, tá? Contratado por 9 milhões do Cuiabá. O jogador estava afastado das atividades desde o último mês, por decisão antiga da comissão técnica e diretoria para ser negociado. Mas com Daniel Paulista, Matheus pode ser reintegrado ao grupo. Em 13 de maio, o clube emitiu a seguinte nota. O Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife comunica oficialmente que está atuando junto aos representantes dos atletas de Matheus Alexandre e Gustavo Maia na busca por novas oportunidades de mercado. Agora fica a situação, tá, galera? Porque o técnico quer que ele fique, mas o clube, em nota oficial, disse que ele, Matheus Alexandre e Gustavo Maia, que já está no Criciúma, não tem mais interesse nos atletas. E agora? Como tá a cabeça do Matheus Alexandre? Porque ele, vocês sabem, ele tem rede social e muita gente estava criticando porque ele estava em Paris, se eu não me engano. Na verdade é inveja, a galera tem inveja do cara porque o cara se deu bem na vida, tem a capacidade de jogar futebol e tem dinheiro para viajar para Paris. Isso, na minha opinião, tá? É muita inveja de certas pessoas que são invejosas mesmo, tá? Inclusive aqui no canal mesmo já teve gente que tentou derrubar 2 vezes o meu canal e meu canal é insignificante. Meu canal é um canal de entretenimento, não é um canal de esportes. Eu falo sobre esportes porque é algo que eu gosto, mas se eu quiser falar de outra coisa, eu falo aqui no meu canal. Mas exclusivamente a gente fala sobre os clubes pernambucanos. E na minha opinião, a galera tem inveja do atleta, entendeu? Porque ele pode passear e eles não, entendeu? Mas é isso aí, minha opinião, tá, galera? Né, o que é o certo. Mas vamos lá, voltando aqui à questão do Matheus Alexandre. Ele já estava sendo bastante contestado pela torcida, embora muitas pessoas que hoje criticam o atleta, quando ele estreou fazendo gol, dando assistência, só faltou beijar os pés do atleta. Isso aí tem gravado, tá, galera? Mas vamos voltar aqui à questão. Como tá a cabeça do atleta? Porque já foi oficializado pelo clube e pela torcida também é bastante contestado. E agora o técnico tá dizendo, vou bancar o atleta. E aí? Como vai estar a cabeça dele na volta aí dessa questão dos dias, né? Das férias, entre aspas, dele e também do elenco do esporte, que se reapresenta agora na sexta-feira. Entendeu? Galera, fica uma sinuca de bico aí, tanto pro Daniel como pro próprio Matheus Alexandre. Como tá a cabeça do atleta diante disso? Uma chama de esperança para ele, pro futebol dele, voltar pro esporte, tentar dar a volta por cima. Poder, a gente sabe que o Daniel Paulista tem de fazer com que atletas rendam, né? Porque ele é o ídolo do clube e vai trabalhar forte, né? Como ele disse na coletiva, para tirar o esporte dessa situação. Mas deixa aí tua opinião, né? O que vai acontecer? Mas é isso aí, torcedor. Uma coisa eu sei, o esporte precisa de um milagre para sair dessa situação. Mas é isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, seja membro e nos ajuda a bater a meta de 12 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto, galera. Falou!